Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? Bem, eu voltei para darmos sequência ao capítulo 10 do livro de Hebreus, a segunda parte. Não é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E, aleluia, nós acabamos de orar por uma vida. Eu vou evitar dizer o nome da irmã no ar, para não expor a irmã, mas oramos mostrando e intercedendo para que esse Deus que a gente serve, né, Ele é a saída para todos nós. Não há pecado que Ele não perdoe, não há necessidade que Ele não supra, não há problema que Ele não resolva, não há enfermidade que Ele não cure. E por essas e outras razões, né, não devemos desistir. Amém? Ele é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus. E a irmã está me respondendo agora, que está escutando. Oramos. Vamos continuar acolhendo a irmã. E temos sempre alguém para atender. Mas tem agora a hora da palavra. E Jesus vai falar com a irmã através da palavra também. Glória a Deus. Inclusive, essa segunda parte de Hebreus 10 nos chama a atenção exatamente para que nós, amados, cheguemos, diz o versículo 2, com verdadeiro coração e ter a certeza de fé. Eu quero me ater a esta palavra nesse momento, além da ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Isso aqui é o cumprimento do que aconteceu quando Jesus morre e Ele diz ao Pai: está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito. Não é? E aí o véu do templo, que eu já expliquei, era uma cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Ela era uma cortina pesada, né? e grossa. Então, ela ter sido rasgada de alto a baixo foi uma coisa literalmente divina para ter acontecido, além do que ela significava. Ela significava barreira, separação, distanciamento entre o homem e Deus. E quando Jesus morre, por Ele ter levado sobre si nossas iniquidades, nossas transgressões, ter se feito maldito por nós, Ele traz para si a responsabilidade, né, de substituir-nos naquele sacrifício do Velho Testamento, que obviamente não tinha poder de perdoar pecados, como vimos na abordagem que fiz da primeira parte desse capítulo 10, não é? Porque sangue de bode, diz a palavra de Deus aqui, e de touros, era impossível tirar pecados, mas todo aquele cerimonial era sombra para os bens futuros, e não a imagem exata das coisas, diz o versículo 1 do capítulo 10. Então tudo aquilo era sombra, era figura, não é? Apontava para todo esse processo espiritual que estaria acontecendo a partir do vivenciar de Jesus Cristo sendo sacrificado por nós. E é interessante, não é, que quando você confessa os seus pecados ao Senhor, você sente alívio, você se sente leve, você se sente maneiro, não é? Porque você chega ao Senhor com ousadia,
entra no santuário, que só quem entrava era o sumo sacerdote, e o véu do templo rasgado traz a mensagem de que todos têm acesso agora à presença de Deus. Ninguém é mais importante nesse processo. Não que antigamente tinha destaque os seres humanos, de importância para Deus, nível de importância. Não tinha. A questão era que o sumo sacerdote ele tinha uma maior responsabilidade, até porque se ele não atendesse às exigências divinas para entrar no lugar santíssimo, ele era fulminado ali. Como nós, nos dias de hoje, não temos privilégios mais de que ninguém na presença de Deus. O fato de ser pastor, ser bispo, ser apóstolo, ser presbítero, ser evangelista, nos torna melhor diante de Deus do que qualquer outro irmão. Ao contrário, a nossa responsabilidade é grande. A nossa responsabilidade é grande. Mas a de vocês também é grande. Entende? A responsabilidade de cuidar de si, de salvar suas vidas, de salvar suas almas. A responsabilidade é vossa. Eu vou dar conta de mim a Deus, você vai dar conta de você a Deus. Agora, porque eu prego a palavra, eu ensino a palavra, aí eu tenho a responsabilidade de falar a palavra como deve ser falada, ensinar a palavra como deve ser ensinada, mostrar as verdades de Deus às pessoas. O que ele vai cobrar de mim é isso. Como vai cobrar de você o escutar e o pôr ou não em prática. Mas, voltando aqui, a forma da qual devemos nos aproximar é com ousadia. Ousadia é simplesmente coragem. É crença, é confiança. O verdadeiro coração é você ser verdadeiro com o Senhor. Não tem outra coisa aqui. Aí isso aqui não tem muito o que explicar. Essa inteira certeza de fé é essa confiança. Inclusive, isso aqui me vem ao coração, a confiança, a crença, a fé. Confiança, a fé é basicamente a mesma coisa, é só muda o termo, mas é redundância, né? Como crer e acreditar, é redundância, é a mesma coisa. Você acreditar ao ponto de vivenciar isso. Eu falei que quando a gente confessa os pecados ao Senhor, a gente se sente leve, maneiro, tirou um peso de nós. Amém. Mas me veio ao coração, quando estou falando isso aqui, que tem pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que não se perdoam. Tem pessoas que não acreditam no perdão divino. Isso é um problema muito grave para a pessoa, porque enquanto a pessoa também não se perdoa, ela fica perturbada, porque uma das coisas que o nosso adversário faz, e é quando o seu nome é diabo, acusa. Aí a palavra de Deus diz em Apocalipse 12:12: há dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, sabendo que já tem pouco tempo, tem grande ira de vós e veio para atormentar vocês. Ele fica esfregando o pecado da gente na cara da gente. Já passou, já nos arrependemos, já confessamos. Ao termos nos arrependido e confessado, o Senhor perdoou, mas o diabo fica, escavacando, fica mexendo, fica querendo abrir aquela cicatriz. E isso atormenta muita gente. Isso atormenta muita gente. Não só com relação ao perdão, mas também com relação ao fato de que Deus cuida de nós. Também ao fato de que Deus cuida de nós. Acabamos de orar por uma pessoa que eu não sei o que se passa na cabeça dela,
que ela disse assim à pessoa: o inimigo tem soprado para que eu tire a minha vida. Aí eu, ao ver essa mensagem, não tive outra coisa a fazer a não ser orar por esta pessoa, e fiz uma oração pedagógica mostrando que não há problema que o Senhor não resolva, não há necessidade que o Senhor não supra, não há doença que o Senhor não cure, não há pecado que o Senhor não perdoe, não há nada impossível para Deus. Então essa certeza de fé é exatamente você ter esta convicção ao chegar-se a Deus. Como ainda diz o escritor aos Hebreus, capítulo que ainda vou abordar, que é o 11, mas não custa nada adiantar aqui essa expressão do versículo 6, que é necessário crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardão é presente. E o bom presenteador é aquele que presenteia a pessoa dentro daquilo que ela necessita. Aí você sabe que dia 22 de setembro, pastor Amaro faz aniversário, você não vai dar qualquer coisa. Eu acho que ele está precisando disso. Aí você vai dar aquilo que você acha que eu estou precisando. O bom presenteador é assim, né? Não é? Está entendendo? O que eu quero dizer com isso não é pedindo a vocês presente. Claro que se vinha, bem-vindo. É mostrando que o Senhor, Ele sabe qual é a tua necessidade do momento. Não é? Ele sabe o que é que tu estás precisando naquela hora. Ele não vai atuar na tua vida baseado em conjectura, baseado em ficção, baseado em hipóteses. Não, ele vai trabalhar na tua vida dentro do real, do momento, do presente. Me lembro agora da expressão: o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Eu tenho dito, não tenho nada contra as denominações que ficam agendando o operar de Deus nas suas celebrações. Por exemplo, segunda-feira, culto disso, terça, culto daquilo outro, quarta, culto de não sei mais lá o que, quinta, culto da tal invencionice, sexta, culto da... sábado, culto de outra coisa mais. Eu entendo que quando o Senhor está presente, Ele está presente aqui, está presente onde você está. Você que está me ouvindo pela M890, você que está me ouvindo pelo aplicativo, você que está me assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, o Senhor está aí e Ele está pleno. Ele está pleno. Se você o adora em espírito e em verdade, no culto da tarde, da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, você está reunido em nome do Senhor, Ele está presente de forma plena para atuar na tua vida de acordo com a tua real necessidade. E não baseado em hipótese. Deus não é ansioso como nós. Você está pensando no amanhã. Você está pensando no depois. Deus está olhando para você agora. Agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é galardoador dos que o buscam. Pai, procura os que o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos descansar no Senhor de forma plena. Porque um preço já foi pago por nós para isso. E o preço foi Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. E Jesus morrido por nós na cruz do Calvário é o que preconiza a mensagem do escritor aos Hebreus. Eu tenho falado do que tem
preconizado é a temática da convergência das pessoas ao Senhor, ou seja, estarmos com as atenções voltadas para o Senhor, é onde está escrito no versículo 2 do capítulo 12 desse livro, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas o contexto desta preconização é a morte de Cristo. Porque se Jesus não morresse e concomitantemente ressuscitasse, já disse Paulo em Coríntios, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Se Jesus não morresse, a luz não surtiria efeito, o fármaco, o fitoterápico não surtiria efeito. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a psicoterapia não fazia efeito. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não existia cura, não existia paz, não existia alívio. Aquilo que a gente tem por bem que surte efeito, não surtiria efeito, porque a natureza, diz a palavra, geme por libertação, a natureza. Então o que é pego da natureza, que serve para a nossa, por exemplo, saúde, não surtiria efeito. Chá não surtiria efeito. Entende, amados? Um abraço não surtiria efeito. Um ombro amigo não surtiria efeito. Um acolhimento não surtiria efeito. Tudo isso que a gente tem hoje por bem, tudo isso que a gente entende por ser bom. Eu estive em uma instituição no dia anterior a este e vi duas pessoas conversando sobre um fruto de uma árvore que eu conheço assim, vejo lá nessa instituição, e o rapaz estava com um desses frutos na mão. Aí eu, sou muito curioso, aí eu cheguei para eles dois, rapaz, já que vocês estão conversando sobre isso aí, desculpa perguntar, como é o nome dessa fruta? Aí ele disse, e isso serve para quê? Aí ele disse, rapaz, isso aqui é bom demais. Serve para isso, serve para aquilo outro. Eu até fiz um vídeo, postei no meu Instagram, ó. Isso aqui é rim para tudo que não presta em nós. O chá. Até disse assim. É rim para o que não presta? É, porque se for bom alimento, ruim, né? Entende? Isso é para só raciocinar. Por exemplo, você está com dor, né? Aí o pessoal diz, bom para dor é dipirona, o pessoal diz, né? Mas se fosse bom, a dor continuava. Então é ruim para dor. Porque você toma um remédio para, né? O analgésico, o dipirona é um. Aí a ideia é combater a dor. Se for dipirona, que é o mais comum, né? Entende? Se bem que tem pessoas alérgicas a dipirona. Cuidado, não vá tomar assim dipirona sem saber se é alérgico ou não, porque eu tenho um colega que é alérgico. Uma vez ele inventou tomar dipirona, não sabia, quase que morria. E ficou todo inchado. E se fecha a glote, um abraço. Então, não se automedique não, pelo amor de Deus. Viu? Só dei um exemplo assim, mas não era nem para ter falado não. Então, aí o analgésico é ruim para dor, porque quando ele entra, a ideia é da dor sair, né? É por isso que eu disse, isso aqui é ruim para tudo que não presta em nós, segundo a informação lá do rapaz. Eu não sei, eu até vou investigar primeiro, ele até me deu uma fruta, né? E eu vou investigar antes de fazer o chá e tentar tomar, que não sei se é gostoso, se é bom, não sei. Entende? Mas não tem os chás, né? Que isso é bom para isso. E é bom. E funciona. Os remédios, os fármacos industrializados se utilizam dos componentes das plantas, etc. e tal, e faz ali a sua modulação, né, para servir, né, de forma que nós possamos ficar bem. Se bem que pensam mais em dinheiro, porém, a gente sabe que tem muita coisa que funciona, né? Mas tem seus efeitos colaterais. Mas o que eu quero dizer é que se Jesus não tivesse morrido na cruz, nada disso funcionava.
nada disso funcionava. Então, quando o escritor aos Hebreus manda que nós, com ousadias, entremos no santuário pelo sangue de Jesus, quando ele manda que nós cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de fé, não é só por causa do pecado, que é o mal de todos os males. Eu disse na abordagem anterior, não podemos dar outro nome para o pecado, senão pecado, e entender que pecado é grave, e entender que pecado é mortal, e entender que pecado desagrada a Deus, entender que o pecado é algo danoso. E o pecado foi que trouxe todos os males para as nossas vidas, inclusive a morte. Porque de todos os males, o pior é a morte. E quando Jesus Cristo morre na cruz, ele quebra o poder do pecado. Quando Jesus morre na cruz, ele destrói o poder do pecado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, vamos lá, 1 de Coríntios, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Não que a lei faça o homem pecar. A gente aprende nas Escrituras que a lei mostra o que é o pecado. A lei de Deus, não é a Constituição brasileira, nem americana, nem estatuto de denominação, não é Código Civil. O que diz o que é pecado é a palavra de Deus, o instrumento aferidor da verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele neutraliza o poder do pecado que gera a morte. O salário do pecado é a morte, disse o Senhor. E a partir do aniquilamento do poder do pecado pela morte de Jesus, nós temos toda a possibilidade de ser abençoados, de termos nossas vidas saradas, de termos nossas vidas resolvidas. Por isso que há saída para esta situação, há solução para esse problema, seja ele qual for. Porque quem trouxe todos os males ao mundo foi o pecado, e quem tirou o poder do pecado foi Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Por isso que a mensagem da cruz é poderosa. Por isso que Paulo combateu os irmãos de Coríntios que viviam tratando de filosofias humanas, tratando de filosofias da época, como nós temos aí filósofos que são datados antes de Cristo. Paulo disse: para de estar falando dessa turma e fala de Cristo crucificado. O que é intrigante é que hoje a gente escuta nos púlpitos o pessoal falando de vãs filosofias, que Paulo chama vãs filosofias. E não fala disso que estamos falando, que é da cruz de Cristo. Aleluia. Porque as pessoas precisam entender que o que resolverá as suas vidas é procurarem estar unidas a Jesus Cristo. As pessoas precisam entender que a solução de suas vidas está na cruz do Calvário, no Gólgota, no Monte Caveira.
em Cristo Jesus crucificado, que obviamente ao terceiro dia ressuscitou. Mas a morte era crucial para a nossa redenção. A morte era crucial para a nossa redenção, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Esta segunda parte de Hebreus, eu poderia me deter só nisso aqui, porque misericórdia. É muito profundo, é muito assunto, é muita verdade, é uma dimensão enorme que a mensagem do Calvário traz para nós. A solução para a tua vida, porque Jesus morreu na cruz. Não é por causa da eficiência do advogado, não é por causa da eficiência do cirurgião, não é por causa da eficiência farmacológica, não é por causa da eficiência psicoterapêutica, não é por causa da eficiência tecnológica, não é por causa da eficiência científica, não é por causa da eficiência laboratorial, porque nada disso chegaria onde chegou se Jesus não tivesse morrido na cruz. Nada disso funcionaria, que é tido por benefício para nós, surtiria efeito positivo se Jesus não tivesse morrido na cruz. É importante entender que a morte de Jesus na cruz deve ser o centro das nossas atenções. Aleluia. Porque nos foi aberto um novo e vivo caminho. A presença de Deus. E a presença de Deus é tudo. Entende agora? Porque a morte de Jesus é e deve ser o centro das nossas atenções. Porque foi a morte de Jesus na cruz quem nos proporcionou acesso à presença de Deus, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Para entender o rasgar do véu do templo do alto a baixo, você precisa ouvir a abordagem do capítulo 10, a primeira parte que eu fiz. Ou então ler Hebreus, capítulo de 1 a 10. Ou no máximo, o capítulo 10, para poder entender o véu do templo rasgado. Porque também, se não entender o véu do templo rasgado, não vai entender nada. Vai pegar o bonde andando. E aí, quando Jesus morre na cruz, que o véu do templo é rasgado, esse acesso à presença de Deus é facultado a todos, e a presença de Deus é tudo. Quem tem ao Senhor na vida tem tudo. Quem não tem ao Senhor na vida não tem nada. Quem tem o Senhor na vida tem esperança, tem perspectiva de dias melhores. Quem tem o Senhor na vida tem o descanso, a paz, que excede a todo entendimento. Porque como é que pode a pessoa ter tudo lhe empurrando para baixo, ter tudo para estar abatida, ter tudo para estar desesperançada, mas ela consegue cantar: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Ela consegue cantar: tu és o tesouro que eu tenho guardado no peito, tu és tudo para mim. Ela consegue cantar: meu Jesus, tu és bom. Ela consegue cantar: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ela consegue cantar: nível à luz. Consegue cantar: ao estrugir da trombeta. Ela consegue cantar: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Como é que pode? É porque ela está, aleluia, aleluia, presa a Jesus Cristo, agarrada com Jesus Cristo. Aí isso excede a todo entendimento, porque na lógica humana não dá para entender. Não dá para entender. Aleluia.
que excede a todo entendimento. Como é que a pessoa está sendo humilhada, desprezada, abandonada? A pessoa está sendo estigmatizada. A pessoa não tem o que comer, não tem o que vestir. A pessoa não tem moradia. Ela consegue cantar: o Jordão eu não passarei só, Jesus Cristo de mim teve dó. Como é que a pessoa consegue cantar: rude cruz se erigiu? Como é que a pessoa consegue cantar: achei um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim? Como é que a pessoa consegue cantar: não cessarei meu cântico, meu espírito é de adorador? Como é que a pessoa consegue cantar, mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, mesmo que o céu venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel? Como é que a pessoa consegue cantar: eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador? Como é que a pessoa consegue cantar isso? Com tudo puxando ela para baixo, com tudo querendo abater ela. Como é que a pessoa consegue cantar desta forma? Ela só conseguirá cantar se as suas atenções estiverem voltadas para Jesus na cruz do Calvário. Ela só consegue cantar se ela estiver com Jesus Cristo sendo o centro das suas atenções, e este crucificado, não morto ainda, porém ressurreto. Por isso que disse o apóstolo Paulo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Louvado seja Deus. Apegue-se à cruz de Cristo. Entende por que a mensagem da cruz de Cristo deve ser tema central das nossas pregações? Estou falando para você só pregar sobre o Calvário, não. Mas o Calvário não pode ser esquecido. O Calvário não pode ser esquecido. Mas, pastor, e os milagres que antecederam a morte de Jesus? Mas todos eles antecederam a morte de Jesus porque ele já estava levando sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele já estava cumprindo a lei. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus já vivia o processo de estar levando sobre si nossos pecados. E quando ele é crucificado, eu falei sobre o altar do holocausto e falei sobre o propiciatório. E falei do holocausto, na abordagem do capítulo 10, a primeira parte, eu falei sobre o processo da expiação. Por isso que Jesus foi morto por nós, e sua morte foi expiatória. Porque expiação no Velho Testamento é unir as partes distantes e integrá-las como se fossem uma. A morte de Jesus foi expiatória porque ela serviu para nos unir a Deus. Você precisa estar unido a este Deus. Estar unido a este Deus é mais do que ler Bíblia, é mais do que cantar hino, é mais do que frequentar a igreja, é mais do que participar de culto. Esta união ao Senhor, ela se resume em amar Ele de toda a força, alma e entendimento. E isso é posto em prática com viver a palavra. Jesus disse: quem me ama guarda a minha palavra. Não adianta abrir a boca: eu amo a Deus.
a dizer que ama a Deus, qualquer pessoa diz. O importante é procurar viver. Porque o próprio Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque não fazem a vontade do Pai. E Tito disse que há muitas pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então não é só dizer, é procurar viver. É procurar viver. E volto a dizer, não deixa o diabo estar escavacando o teu passado para estar te atormentando no presente, não. Que o que importa para Deus é o teu presente. É a situação presente que você está vivendo de conflito, a situação presente problemática, sociável, emocional, física, espiritual. Como importa para Deus o teu bem-estar presente, teu bem-estar espiritual agora. Se estás em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não deixa o diabo estar te atormentando com o que passou, não. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que vamos ter Hebreus capítulo 10, parte 3. Não é? Aleluia. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu não tenho pressa nenhuma. Apesar de que, deixa eu informar aqui, apesar que isso vai ficar gravado, né? E pode ser que quando alguém que não está assistindo ao vivo agora e não assistir daqui a uns 3 meses essa ministração no Instagram, no YouTube, eu já esteja de volta, né? Mas eu vou me ausentar nesse intervalo, se der tudo certo, de agosto, né? Finalzinho agora de julho, aí agosto, setembro, outubro, vou me ausentar por uns 3 meses, porque eu vou passar por um procedimento cirúrgico, né? E vou precisar de repouso considerável. Não vou poder estar fazendo esforço, né? Mas eu não tenho pressa. Até porque o que eu tinha de entregar, estou entregando. Amém? Louvado seja Deus. Mas teremos Hebreus capítulo 10, parte 3, em nome de Jesus. Se esta palavra lhe consolou, lhe exortou, lhe edificou, aleluia, eu fico feliz. Se ela não fez nada disso, foi a voz de Amaro Correia. Mas se fez, foi a voz de Deus, a voz do divino.